Amora Rodrigo. Boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, porque esse mês de março é o nosso mês, mês das mulheres, e esse mês você sabe que o nosso podcast está especial, principalmente para você, mulher, que quer empreender, que quer tirar da cabeça crenças limitantes e que quer realmente olhar para frente, ter o seu próprio negócio. Então, por isso que a gente está pensando estrategicamente em trazer mulheres empreendedoras que não deixam a maternidade de lado. Vocês assistiram? O da semana passada foi com uma ginecologista, o da semana retrasada nós falamos também com outra empreendedora, né, que é da Festa Escova, nossa super parceira aqui, mas deu uma aula também, foi muito legal. E a ginecologista que falou sobre hormônios femininos. Vocês estão acompanhando que o podcast está trazendo só coisa boa para esse mês, em especial para nós, mulheres. E hoje, aqui comigo, ela, que é uma empreendedora nata. Acho que ela nasceu realmente para empreender, porque desde que eu conheço Dani Levi, ela está empreendendo. Eu conheci ela tinha loja de roupa maravilhosa, que era a Marquesa, onde eu abri a clínica Audionorte, era do lado a Marquesa. Não tinha quem me atendesse melhor do que ela mesma, porque você tem que estar à frente do teu negócio. Ninguém mais vai entender melhor do teu próprio negócio do que você mesmo. E principalmente, quando você tem essa aura empreendedora, você vai olhar para cada cliente como uma pessoa única, de fato. E eu vejo isso no teu olhar em tudo que você faz, Dani. E hoje ela vai contar minuciosamente pra gente sobre um negócio de sucesso que tá dando o que falar na cidade. E eu sei o quanto ela estudou, o quanto ela estuda e o quanto ela se dedica para estar à frente da Raiz Clínica Capilar. Agora é Clínica Capilar e ela vai falar tudo isso pra gente. Mas minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso Pode Escutar, Pode Falar. Izzy, que delícia estar aqui. Obrigada pelo convite. Você que já nos recebe, né, os nossos cuidados. Então, tô aqui assim de braços abertos e para contar tudo, né, sobre como tudo Quero começou, segredos. como tudo começou, como tudo veio, como a tricologia surgiu na minha vida e vamos conversar. Temos aqui isso que eu quero saber. algumas horinhas para conversar. E eu quero saber disso. E olha só, você tá me vendo com esse cabelo novo hoje. E assim, não foi combinado, foi assim, não foi nada estratégico, foi realmente algo que coincidiu de estarmos hoje gravando o nosso episódio. Eu aqui felicíssima com meu cabelo novo, empoderadíssima, eu queria falar, inclusive, né, com esse novo look. Vocês gostaram, gente? Podem mandar aí Eu adorei essa versão um comentário. Não mais moderna. Mais moderna, exatamente. Agora, sim, eu queria dizer que realmente eu sou cliente da Raiz. Eu adoro o atendimento de lá, desde a recepção até o cuidado que eu recebo lá dentro. E principalmente, eu estou há alguns meses, e principalmente a mudança que eu senti no meu cabelo. Eu estava sem fazer minhas luzes há um bom tempo, e meu cabelo estava muito frágil. E aí hoje eu tô com um corte mega diferente, porque hoje ele tem volume para isso, e a cor eu consegui fazer de novo. Então tudo isso por um cabelo saudável, né? Então a terapia vale muito a pena, e é por isso que eu trouxe quem realmente hoje entende muito de tricologia, que é uma estudiosa, como eu falei para vocês, que é a Dani Levi. Muito obrigada pela tua audiência. Você já viu que o papo de hoje vai ser sensacional. Ela disse que ela vai contar segredos, eu vou tentar arrancar isso delas. Então você, mulher que quer empreender, quer ter um negócio próprio, quer entender como equilibrar esses pratos aí no dia a dia, se é possível, ela vai dar segredos pra gente hoje aqui. Então já compartilha para o maior número de pessoas possíveis que você puder, que precisa ouvir. Não só a mulherada, pode mandar aí para todo mundo que precisa realmente ouvir de quem já tem uma expertise no mercado, não só do empreendedorismo, mas, né, da dedicação, dos diferenciais que a clínica dela tem. Então ela vai contar segredinhos pra gente hoje à noite. Já curte, já compartilha, comenta, deixa seu likezinho, que você sabe que é isso que impulsiona a gente continuar a fazer o nosso podcast com tanta dedicação, com tanto amor e carinho para você que está aí em casa. A gente tenta aqui compartilhar o máximo de conhecimentos e a gente agradece a tua audiência e agradece a cada
convidado nosso que aceita o nosso convite, que está aqui à noite, numa segunda-feira, gravando. Com né? trânsito louco. Com trânsito louco, exatamente. Então a gente, né, agradece tanto de coração mesmo a presença de vocês, pelo aceite do convite. Eu sei por tantas coisas que vocês compartilharão nessa noite conosco. Então, muito obrigada pela tua audiência, muito obrigada pelo aceite, Dani. E eu vou te apresentar melhor aos nossos convidados hoje, né? Então, vamos lá, gente. Só mais um recadinho, né, Cauê? Senão o Cauê puxa a minha orelha aqui depois. Gente, se inscrevam no canal, porque o número de visualizações está crescendo. Maravilhoso. Muito obrigada pelo teu compartilhar. Mas se inscrevam no canal. Tá bom? Deixa a gente ver que você tá ali acompanhando, ativa o sininho também, se possível, para não perder, porque sempre a gente pensa em muita coisa boa. E se você tiver sugestão de tema, manda pra gente também, ou sugestão de profissional, a gente vai amar, beleza? Então vamos lá, deixa eu apresentar melhor a minha convidada dessa noite para vocês. A Dani é administradora, ela é tricologista e fundadora da Raiz Clínica Capilar. Ela é pioneira em tricologia integrativa, e não é só aqui em Belém não, gente, é na região norte. Eu vou te apresentar melhor. Vamos lá. Ao olhar para a vida da Dani, uma coisa fica bem clara, que é o que é o centro de tudo para ela é a família. Algumas pessoas constroem carreira, outras constroem família, fé e propósito em tudo isso no mesmo lugar. Dani é uma mulher que entende que nenhuma conquista faz sentido se o coração da casa não estiver em paz. Ao lado do marido, Délcio, ela construiu uma parceria que muitos descrevem como uma frase simples, mas poderosa. A casa é firmada na rocha. Uma relação marcada por admiração, gratidão e fé. Daquelas que se fortalecem nas conquistas, mas também nas travessias. E no meio dessa história existe uma pequena luz que ilumina tudo, a Vicky, a Vitória. Filha amada, menina cheia de vida, que aparece das palavras da mãe como presente de Deus, com alegria diária, com motivo de oração e gratidão. Nos comentários de quem acompanha a Dani nas redes sociais, uma coisa se repete. As pessoas falam de uma família linda, abençoada e cheia de amor. E talvez seja exatamente isso que define quem ela é. Antes de ser especialista em saúde capilar, Dani é alguém que acredita que quando a família está em ordem, a vida encontra direção. Hoje vamos conhecer a história dessa mulher que cuida de pessoas com as mãos, mas o conhecimento, mas principalmente com o coração. Então, minha amiga, seja muito bem-vinda e eu acho que agora a gente conseguiu te apresentar melhor. Izzy, tô emocionada. Nossa, obrigada. Obrigada mesmo. Que lindo. É isso. Essa sou eu hoje. Família, né, amiga? Com 44 anos. É isso. E eu me emociono também, porque é isso. Eu acho que a gente, quando coloca realmente a família em primeiro lugar, a família em ordem, não adianta o que você aparece aqui se você não está em ordem dentro da sua casa. Não é? Então, quando você está em ordem aqui, realmente tudo encontra direção. Se você não dá o seu melhor, né? Se você não é excelente dentro de casa, o resto tudo é fake. É encenação. É encenação. Né? Eu concordo. Gênero, número e grau com você. Muito bom, Dani. Muito bom. Desde quando eu te conheço, lá na loja Marquesa, de ver tudo que você hoje evoluiu, construiu, se dedicou, ver essa clínica de sucesso realmente em que eu sou cliente e adoro, e que todo mundo prestou atenção no meu cabelo, o quanto meu cabelo mudou, o quanto meu cabelo tá mais saudável e o quanto isso gera autoestima na gente. Então, assim, é muito legal ver toda essa tua dedicação, esse teu estudo, esse teu empenho. E é por isso, minha amiga, que você tá hoje aqui com a gente, para justamente a gente entender um pouquinho mais desse, não só do teu negócio em si, mas de quem está à frente dele, que a gente já entendeu quem está à frente dele, mas os teus diferenciais, a tua visão de negócio. Então, para a gente começar, minha amiga, eu acho que essa aqui é a primeira pergunta. Principalmente trazendo esse gancho sempre para o que a gente quer, que é mulher, né? Ser mulher, mãe, a gente viu que você é mãe da Vicky, esposa, né? Empreendedora. Então, em que momento você percebeu que você
queria ter o seu próprio negócio. Tipo, vou colocar mais uma loucura aqui no meu dia a dia, né? É mais ou menos isso, Como, mas já como faz foi tempo. isso? Como foi viu, esse? Eu sei, você já empreende há muito há tempo. muito tempo, desde 12 anos de idade. 12? 12 O que anos você de fazia com idade. 12 anos de idade, 12 anos de Dani? idade, eu pedi dinheiro emprestado para o meu pai. E eu abri uma empresa de telemensagens dentro do meu quarto. De telemensagem. Eu lembro Lembra que teve disso? uma época de telemensagem. Exatamente. Eu Falei, lembro, nossa, eu vou ficar lembro. milionária com isso. Eu vou ficar milionária, pai. Eu Muito preciso bom. de X reais, né? Nem lembro se era real. Né? E preciso de X dinheiros, tá? E vou montar. Eu preciso de dinheiro e de uma linha telefônica. Só isso, pai. Aí, tá bom, né? Meu pai é judeu. Aham. Já estava ali começando a trabalhar a minha veia empreendedora. Aí Sim. disse, pois não, minha filha, tá bom, você vai me pagar de quantas vezes? Eu vou pagando quando eu puder. E aí tá, e aí eu comecei, comprei, né, todo o kit. Antigamente se fazia muito isso, né? É. Quem foi da época que era aniversário, era mensagem, era o Dia das Mães, era o Dia das Mulheres? Acho que nem era tão forte o Dia da Mulher, mas era o Aniversário dia, era sempre. o aniversário. Depois Sempre tinha começou uma o tal de data. carro-som. Mas o meu era isso aí, Tinha era carro-som? por aí, Entendi, que era por legal. aí. Eu peguei um parceiro, eu fiz uma parceria e Com aí megafone e tudo. eu tinha a mensagem, agora imagina, né? Eu com a minha voz de 12 anos. Olá, fulana, tudo bem? Olha, aqui é da mensagem. É Telecarinho, o nome Que da minha legal. empresa. Acabei de me lembrar. Telecarinho, a senhora tem uma mensagem para o dia dos namorados, o dia das mães, o dia do seu aniversário. E aí eu apertava lá, era um equipamento todo, né, apropriado para isso. Gravava a voz da outra pessoa. Não, era assim, eram os CDs. Você escolhia, lembrei. Eram os CDs. A gente comprava um kit e comprava um telefone especial, porque tinha um botão que a gente apertava e tinha que ter um som também. E a gente colocava a música que a pessoa que já tinha contratado, já tinha escolhido a música. E aí a pessoa que era presenteada escutava a música. E assim foi, nem lembro quanto tempo eu fiquei nisso, tá? Mas assim, hoje eu rio porque era cômico. O negócio custava R$3 ou R$5. Era mais caro gastar gasolina para ir até a pessoa para receber os R$5 do que, né, o pagamento em si. Mas o que ficou foi a mensagem, a lição, né, a responsabilidade. Foi dali que começou essa veia empreendedora. Nossa, desde que maravilha. Os 12 anos. 12 anos de idade, que legal, Dani. Eu fiquei curiosa, como é que as pessoas te pagavam na época, hein? Porque não tinha real. Era dinheiro, né? Era dinheiro e tinha umas pessoas que diziam que não tinha troco e eu também não tinha troco e aí elas não queriam me dar o dinheiro. Aí eu fui perdendo sabe, o encanto do negócio. Mas era complicado, não tinha Pix na época. Não tinha Pix, não tinha, né? Ninguém não tinha nem transferência bancária, online, não tinha celular. Online. Tá aqui, transferiu, tá. Não, transferir não, tinha que ir no banco e tal, ou ir lá te pagar. Mas olha, teve uma época, eu adorava essas mensagens. Depois começou o carro, começou a me dar meio, sabe, assim, ai meu Deus do céu, será que a qualquer momento eu vou ter que sair daqui da faculdade? O carro, começou o mico, o né? mico. Aí a coisa começou a declinar. O mico, exatamente, porque todo mundo era eram fogos e megafone, eu falava, minha Nossa Senhora. E a gente brincava, né, de falar assim, vou te mandar, se você não fizer isso, eu vou te mandar um carro-som no teu aniversário, era ameaça, sabe, já com um carro-som. Mas teve uma época que era muito legal receber essa mensagem, eu lembro. Por telefone era legal, tipo, alguém pensou em mim, telecarinho, gostei. Isso. E aí, você então, sempre teve essa veia empreendedora, né? Sempre. Vamos o teu segundo negócio, depois desse foi o teu primeiro, depois? Antes eu vendia brigadeiro. Tá. Né? Antes da mensagem, da empresa de telemensagem, eu também vendia brigadeiro, sabe? Então eu sempre tive essa vontade de ter alguma coisa, de me mexer. Eu sempre fui muito proativa. Minha mãe, quando criança, me dizia que eu era audaciosa. E aí eu me apropriei desse adjetivo e fui, entendeu? Então, depois eu fui fazer especialização em São Paulo, depois voltei, fui CLT em alguns lugares, no qual, assim, aprendi absurdamente todas as minhas experiências, e eu acredito que Deus estava me moldando para chegar na clínica, né? Porque todas as minhas experiências foram válidas, eu tive
chefes maravilhosos, eu tive ensinamentos, eu aprendi sobre responsabilidade, eu aprendi sobre horário, eu aprendi sobre respeito, eu aprendi sobre premiações, sobre time, né? Então, cada experiência foi realmente uma cestinha que eu fui colocando, sabe? E cheguei até onde cheguei na Raiz e coloquei tudo o que eu aprendi ao longo desses anos de experiência. Sabe que a gente está falando de história, né? De empreendedorismo, então essa é uma parte legal de eu contar. Porque a minha parte profissional, ela sempre ficou assim, mexida em mim, sabe? Nunca tinha sido bem resolvida. Porque eu gostava de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí vinha uma pessoa e dizia assim, por que você não é arquiteta? Por que você não é isso? Por que você não é aquilo? Eu falei, gente, eu quero ser uma coisa só. E aí eu pedia para Deus, sabe? Nas minhas orações, eu dizia, Senhor, eu quero fazer só uma coisa, eu quero ser só boa em uma coisa, né? Me dá um direcionamento. E nas minhas orações era sempre assim, me dá um direcionamento. E foi assim que a Raiz, na verdade, a tricologia entrou na minha vida. Foi quando eu tive um grande problema no meu cabelo, onde eu fui em vários especialistas, ninguém conseguia sair do básico, que era passar um minoxidil, passar uma finasterida, sabe? E aí eu falei, gente, não é possível que seja só isso. E aí eu fui estudar para mim. Sim. Eu fui estudar para resolver um problema que eu estava, né, sofrendo e que estava me machucando emocionalmente. O que você estava na época? Não era queda de cabelo? Eu tive um problema. Eu tomei muitos anos anticoncepcional. E aí, quando eu tirei para tentar engravidar, o boom chegou, né? Porque aí o anticoncepcional ele abafa os sintomas de alteração hormonal, de endometriose, se você tiver, de ovário policístico. Então, abafa tudo. Quando eu tirei para tentar engravidar, a bomba surgiu, né? Então, eu tive alteração hormonal. Na época, eu não tinha tanta consciência, né, de alimentação, de vida saudável que eu tenho hoje, de estilo de vida. Então, eu tinha uma deficiência nutricional associada a uma alteração hormonal e uma ansiedade de querer engravidar, né? Então, foi passei tudo por isso junto. também. Foi tudo junto, então foi uma loucura. E aí o meu cabelo sentiu absurdamente. Talvez as pessoas nem lembrem disso, porque eu usava mega hair para dar uma disfarçada, né? Eu sempre usei o cabelo sempre arrumado. Então dava aquela disfarçada, mas quando eu ia me desmontar, né? Tava ali a realidade. Tava ali a realidade. Meu cabelo um caco, e eu sempre também usei meu cabelo muito loiro, né, a descoloração. Então era química em cima de química num cabelo hiper frágil, hipersensibilizado, com alteração hormonal, ou seja, o meu cabelo definhando, afinando, caindo. E aí eu chegava e só era minoxidil e finasterida. Eu falei, não é possível. E eu já tinha, mesmo que pouca, mas eu já tinha uma consciência de, poxa, isso aqui é um remédio, isso aqui é um fármaco. Eu ia pra internet, o pouco que a gente tinha de conhecimento naquela época, já se sabia que os efeitos colaterais dessas medicações eram super difíceis, eram super ruins. Então, eu ficava ali reticente, meu Deus, será que eu tomo, será que eu não tomo? Enfim, fui estudar. E abriu um mundo na minha frente, Imagina. porque eu comecei a aplicar em mim. E o pouco que eu comecei a aplicar em mim, eu falei, gente, isso dá certo mesmo. Peraí, deixa eu estudar mais sobre isso. Sim. E quando eu me vi, estava em São Paulo fazendo curso, voltando, fiquei grávida no meio do caminho, né? E comecei a Foi bem estudar. nessa época da tua vida. Foi um pouquinho antes. A tricologia entrou um pouquinho antes. Mas eu digo que eu tenho 2 filhos. A Vitória e a Clínica. E a Clínica. Porque eles nasceram praticamente juntos. Que loucura. A Vitória tinha 6, 7 meses quando eu... 9 meses quando a Clínica Inaugurou? É. Tu tinhas uma bebê de 9 meses e tu inaugura a tua clínica. Exatamente. Eu lembro que eu precisei fazer uma viagem para fazer um curso e eu tirei o leite, deixei tudo congeladinho. O meu voo atrasou, eu perdi o voo de volta. Eu entrei aos prantos dentro do aeroporto, porque eu me senti a mulher mais culpada do mundo, sabe?
Enfim, mas deu tudo certo. E estamos aí, né? Com Imagina a 7 gente anos de sentir clínica. culpa, né? Imagina a Não, mamãe sentir culpa. nasce uma mãe, Nasce nasce a várias culpa. culpas. Nasce a culpa do lado, Gente, né? desculpa por tudo, é verdade. Você sabe que eu já tinha a Audionorte, né? Eu já tinha a clínica. Quando eu engravidei eu também demorei muito para engravidar. Quando eu engravidei do João, eu meio que quase que paro, assim, 1 ano praticamente da clínica. Eu ia muito pouco lá, sabe? O que não aconteceu na segunda gravidez. Com 3 meses da Mazur, eu já tava trabalhando de novo. Mas a primeira desmonta a gente de uma tal forma, assim, que a gente parece que se culpa tanto pela ausência, né? Por não estar ali, por estar com o seio inchado, querendo derramar leite. E aí você sabe que é porque tá na hora de amamentar e você não tá perto dele. Menina, era uma confusão de sentimentos, é uma loucura isso, mas... É uma loucura. Aí você inaugurou, ela tinha 9 meses. 9 Agora, meses. Dani, eu sei que você teve esse problema, que você tá falando aí, por isso que você se identificou e falou assim, cara, não tem aqui na minha região, então vou ter que estudar. Mas a tricologia, ela ainda é pouco conhecida. Sim, né? ela ainda é uma palavra, uma expressão pouco conhecida. Sabe que uma curiosidade? A clínica tinha 1 ano e eu precisei mudar de lugar porque ela já estava muito pequena. Eu comecei ali na Brajaguiá. Eu lembro. E já estava bem pequenininha, eu fiz tudo que eu pude ali naquele lugar, mas teve uma hora que não dá mais. Aí eu fui para um ponto maior. Hoje eu tô numa clínica que é 4 vezes maior do que a primeira. E já tá também pequena. Você sabe disso. Tá reformando lá. Tudo que eu posso também eu tô fazendo, mas não sei, acho que vai demorar. Vai ser rápido para sair dali daqui a pouco. Se Deus quiser. Então, eu comecei a... Me perdi, Paty. Não tem problema, porque tu estavas falando tu cresceu tão rápido, porque a tricologia começou a ser conhecida, talvez? Não, lembrei. Eu ia contar uma curiosidade. Tá. Posso voltar? Claro. Tá. E aí, eu precisei sair daquele ponto, fui para um ponto maior. E quando chegou um senhorzinho, sabe? Ele entrou, segunda semana da clínica aberta, nesse ponto que a gente está hoje, ali na Rua Barbosa. E aí ele abre e disse assim: eu tenho uma pergunta para fazer. Eu falei, pois não. Tricologia, tem alguém especializado em fazer tricô? Ai, excelente. Muito bom. Não, senhor tricologista é alguém especialista em cuidados e demandas, problemas do couro cabeludo e dos fios. Ele, isso existe? Eu falei, existe, estou aqui. Oi. Oi, estou aqui. Assim mas olha, hoje eu falando, né, na minha clínica, e eu tava falando, hoje eu vou entrevistar, na verdade não foi na clínica, eu tava no salão, né, me maquiando, me arrumando e tal. E aí ele sempre me pergunta, e aí, quem vai estar hoje lá contigo e tal? E aí eu falei, vou estar com 2 maravilhosas. Uma vai falar do próprio negócio, de sucesso, a Raia de tricologia. De quê? O cabeleireiro? Não era cabeleireiro, era a manicure. Ah, tá. Era a manicure. Tudo bem. Aí a que tava fazendo meu cabelo falou o que era, entendeu? Mas, por exemplo, a manicure falou assim, é o quê? E aí a gente falou, então assim, queira ou não, ainda é. Sim. É algo que você precisou desbravar, sabe, Sim. Dani? Tipo assim, você passou por isso, aí você foi lá estudar, e aí você tem que trazer, e você tem que realmente fazer com que esse conhecimento seja distribuído, né? Seja compartilhado. Sim. Né? Para que mais pessoas entendam o que é. Eu tenho a consciência, quando você fala, né, no início que eu sou a pioneira, porque eu desenvolvi uma necessidade. Ninguém falava sobre tricologia. Na verdade, quando a gente fala de cabelo, a gente acha que a gente se resolve, né? O que é o cabelo? O que a fulana toma, o que a ciclana compra, o que a beltrana passa. E não é bem assim, né? O cabelo faz parte do nosso corpo. Quando você vai cuidar de joelho, você vai procurar um especialista em joelho. Quando você quer tratar a sua pele, você vai para uma especialista de pele. Então, nada mais justo, já que o cabelo faz parte do nosso corpo, procurar um especialista em cabelo, né? Então, por isso é importante a gente não só conceituar, mas começar a desenvolver e a pensar em relação às necessidades, porque o cabelo também envelhece.
né? Então, muitas pessoas chegam comigo e dizem, mas eu faço alisamento há 20 anos. Eu falei, mas há 20 anos atrás seu cabelo era outro. A sua saúde também, né? sei lá, né? Seu cabelo tem Você uma hora que outra... pede socorro, tem uma hora que ele não aceita mais as loucuras que você faz. É verdade. E aí você tem que realmente procurar alguém para te assistir, para entender aquilo. E a gente olha muito hoje pro cabelo, para a parte estética, né? O cabelo é só isso aqui, não é. O fio, ele é um reflexo do que acontece no nosso couro cabeludo. Então a gente tem que olhar para o couro cabeludo. Eu tenho várias, eu tenho uma história que é tão clássica, eu sempre conto em treinamento. Eu tenho uma paciente que chegou, ela era só uma cliente na época, ela chegou na recepção e disse assim, olha, eu tenho um couro muito oleoso e eu queria fazer algum tratamento para couro oleoso. E aí a minha recepcionista, né, super treinada, disse assim, olha, o interessante é a senhora passar por uma consulta tricológica. Ela disse, não, eu não quero, eu já sei o que eu tenho. Eu tenho oleosidade no couro cabeludo, eu quero cuidar disso. Conclusão, ela passou por uma consulta comigo, super contrariada, e ela descobriu que ela tinha calvície, ela tinha alopecia androgenética, porque um dos sintomas principais da calvície, né, popularmente chamada de calvície, mas é a alopecia androgenética, e é alopecia, não é alopécia, né? É o excesso de oleosidade por conta do DHT, que é o hormônio que promove, é um hormônio andrógeno que ele promove o excesso de oleosidade, o excesso de sebo. E, nossa, e ela, assim, tão relutante, né? Para consulta, para porque achava que já e de sabia. repente ela se viu assim, nossa, eu não sabia que eu tinha isso. Então, é importante esse esclarecimento, porque sim, a tricologia, uma hora você vai precisar. É que nem a nossa pele, com 20 anos, nossa, a gente pega sol sem um protetor, a gente faz o que a gente quer na pele e usa o mais barato que tem na farmácia e dá tudo certo. Vai passando as décadas, né? 20, 30, 40, 50, a coisa vai ficando preta, vai ficando realmente É verdade, né, tensa. Então a gente tem que procurar o melhor. Não dá para procurar qualquer um. A gente tem que procurar o melhor dermatologista para ajudar a gente naquele problema, porque é uma coisa que já foge das nossas mãos. É a mesma coisa o cabelo. E essa consciência, eu comecei a passos lentos, mas batendo ali, sabe? Todo dia, toda semana, de pessoa a pessoa, todas as pessoas que iam na clínica e eu na rede social, falando sobre a importância da conscientização, do olhar para a parte viva do nosso cabelo, a olhar para o couro cabeludo, né? Então, isso está mudando. Eu tenho certeza que depois que você chegou, né, com toda essa expertise, né, o estudo, abriu tua clínica, inaugurou, um bebê de 9 meses, você se posicionou na rede social, eu lembro bem. Você se posicionou na rede social. E o que mais você acha que te ajudou a chegar até essas mulheres, sabe, Dani? Você acha que foi a internet mesmo? Você falar assim, oi, você tem o cabelo assim, 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 você sabia disso e disso. O que você acha que fez atrair o teu público para um negócio que ninguém tinha, de repente, né, entendido direito o que era? Eu acho que o pioneirismo, a minha seriedade, né, com que eu abordo esse tema nas redes sociais. Não dá pra gente falar de cabelo, não dá pra gente falar de um problema, porque eu trato de dor. A clínica, eu lido ali com pessoas, com mulheres com cabelo despencando, sabe? Com alopecias, porque não tem só a calvície, não tem só alopecia androgenética, eu tenho alopecia cicatricial, alopecia areata, eu tenho outros tipos de alopecia que a gente pouco ouve falar, mas eu recebo pessoas sem cabelo, mulheres que tiram sem ser um efeito colateral de CA, tá? Mulheres normais, saudáveis, que de repente perdem o cabelo. Alopecia areata total. Como a esposa do Will Smith, que foi a maior polêmica alguns anos atrás. Verdade. Então são mulheres com dor. Como a gente estava falando ainda agora, o nosso símbolo de feminilidade, os nossos dois símbolos, né? São os seios e os cabelos. É isso que define praticamente uma mulher.
E quando você mexe no cabelo, você mexe profundamente no eu daquela mulher. É verdade. E aí eu trato, por isso que o slogan na porta da minha clínica é: eu cuido de pessoas, eu cuido de cabelos e eu cuido peraí. Eu trato de cabelos e entrego. Eu cuido de pessoas e entrego cabelos saudáveis. Eu cuido de pessoas e entrego cabelos saudáveis, porque de fato é isso. E aí, quando eu comecei a me aprofundar nisso, que foi vindo o propósito, né? E me tornou a coisa mais linda ainda, porque hoje realmente, quando eu vejo uma vida transformada através do cabelo, quando eu vejo uma mulher saindo de lá, você não tinha um problema, né, de saúde. Tu tinhas um problema estético. Sim, verdade. Que a gente ajustou. Um cabelo frágil, né, com muitas quedas, pontas ralas, sem volume. Era estético. Mas eu recebo mulheres ali, você é uma exceção. Eu recebo mulheres ali com dor mesmo, que choram no meu consultório. Choram comigo. Eu tenho sim, um paninho, uma caixinha de lencinho lá. Imagina quantas histórias você não ouve. Nossa, esse contato, esse acolhimento que a gente tem lá é muito. Não é só gratificante para quem recebe, é para mim também. É um aprendizado todo dia. Todo dia eu aprendo muito com essas mulheres. E homens também, tá? Porque eu tenho. Pois é, eu ia te perguntar vezes, isso. Assim, e aí? Tem dias que é só homem dentro da clínica. Olha que legal. São os calvos. É, que legal, que legal. E aí você trata também os homens, hein, gente? Óbvio, né? Quem tem cabelo, na verdade, vai lá com a Dani, né? Mas olha, minha amiga, puxando o gancho de novo para nós, mulheres, né? Nesse empreendimento, né? De empreender, de ter o seu próprio negócio, de ter que estar à frente, porque a gente sabe o quanto de dedicação. Você viu quanto você estudou, que você foi para fora, que voltou, que você continua estudando, o quanto você se dedica a atender os teus pacientes, os teus clientes da melhor forma possível e ainda gerir a tua clínica, né? Não só de pessoas, treinamentos, mas administrativamente também, enfim. E os desafios? Para você que é mulher, que é esposa, que também eu vi o quanto você se dedica à sua casa e o quanto uma mulher realmente edifica a sua casa e ainda a maternidade também. E aí, como que você equilibra todos esses pratos? Conta os segredos? Quais são os teus desafios ou os teus maiores desafios? Olha, se alguém conseguir equilibrar de forma tranquila, me fala. Que eu também quero. Que eu também quero muito, né? É muito difícil. Ah, Izzy, é difícil demais, né? Como é um propósito, como eu amo o que eu faço, eu amo aquela clínica. É isso. Então, fica um pouco mais fácil e acalenta mais o meu coração. Sem dúvida. Eu acho que cada uma arruma o seu quebra-cabeça. Acho que cada uma tem, sabe, a demanda dos seus filhos, dos maridos, da sua casa, da sua empresa. É muito desafiador, mas também é recompensador, sabe? Eu recebi nossa, muito obrigada, eu sou outra pessoa. Eu tenho vários casos, eu vou citar aqui alguns, né? Tem uma senhora, e foi logo quando a clínica abriu, ela foi até mim, ela foi levada pela filha. E aí, ela estava assim, uma senhora bem triste, ela tinha alopecia androgenética, a risco aqui bem aberta, sabe? E aí ela olhou para mim, as senhorinhas, as minhas pacientes que são mais senhoras, elas me chamam de minha filha. E aí ela olhou para mim depois da consulta, ela disse: minha filha, como eu vou fazer esse tratamento? Mas assim, totalmente desacreditada dela, de tudo, sabe? Eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo, mas tá bom, eu vou fazer. Izzy, depois de 12 sessões, né, que são 3 meses de tratamento, ela fez todo mundo chorar. Ela chegou lá e no final, que a gente tem a reavaliação, a entrega do resultado, do antes e depois, né? E aí ela olhou e disse assim: nossa, vocês me devolveram vida, porque eu não tinha mais vontade de sair de casa. Então, nada mais compensador do que a gente ajudar o próximo. E o propósito não é o que a gente faz, é o quanto a gente consegue mudar a vida do outro. Né? Esse é o propósito.
E então eu carrego muita responsabilidade, mas um amor profundo por aquilo que eu faço. E eu não paro de estudar. Eu devoro os meus livros, e é fácil estudar isso porque eu gosto, né? Então, para mim, eu tenho facilidade para estudar. Eu tenho facilidade de falar sobre o assunto, porque é algo realmente que não só eu domino, mas que eu amo. E é isso. Eu acho que tá aí um dos maiores segredos que você entregou agora. É você realmente gostar do que você faz. Porque aí realmente é aquela velha frase, né? Quando você ama o que você faz, você não trabalhará. Né? Você realmente achou um propósito. Então não vai ser custoso, não vai ser difícil, não vai ser... Equilibrar pratos, eu acho que todo mundo equilibra, né? E eu acho que nós, mulheres, a gente agrega muita coisa nas nossas responsabilidades no dia a dia. Muita coisa que é enraizada na questão de ser mulher, tipo, é você que tem que dar conta da sua casa, você tem que estar linda, maravilhosa pro seu marido, você tem que estar presente pros teus filhos, você não pode terceirizar, tem coisas que realmente não dá para terceirizar. E a gente vai acumulando tarefas, na verdade, né? E aí, às vezes, o desejo que uma mulher tem para empreender fica distante. Porque se ela se vê atarefada demais quando ela trabalha em algum lugar, você imagina ela pensar em empreender, em ter o seu próprio negócio, que realmente vai trabalhar o dobro, né? Por conta de toda a dedicação que é necessário. Mas se ela encontrar algo que ela ame, vai ser uma dedicação que a maré vai te levar de uma forma que você realmente não vai sentir esse peso. E eu falo isso toda vez, essa pergunta ela é muito clichê até de vários, de amigos, de quem não me conhece, ou até de quem convive comigo. E é essa pergunta que eu te fiz também, né? Tipo, como você dá conta de tudo? A gente não dá. A gente vai elencando prioridades. Eu falo, Dani, que eu coloco a sujeira para debaixo do tapete. E aí eu levanto uma pontinha, tiro uma sujeirinha lá de baixo e vou olhando o que eu vou resolver hoje, né? Assim, amiga? E vai administrando, né? E vai administrando. Porque, olha, por exemplo, você falou, eu inaugurei a clínica, a Vicky tinha 9 meses de idade. E hoje, Dani, como é que tá a tua conciliação em relação à maternidade, ao teu empreendimento, à culpa? E eu sei que você ama tudo isso, a maternidade, eu amo. que é o presente de Deus, a tua clínica. Como que você tá presente nas duas coisas? Eu amo, a minha prioridade realmente é a minha família, mas eu também amo o que eu faço. Então, na medida do possível, eu tento mexer na minha agenda para que eu fique à tarde, a Vitória estuda de manhã, para que eu pegue ela todos os dias na escola. Sou eu que pego. Minha mãe também pega, porque ela... Enfim, ela morre de saudade da neta. Ela, minha filha, eu quero pegar a Vitória na escola um dia. Tá bom, então vai terça, porque aí eu fico na clínica, eu almoço na clínica, tu almoças com ela. Tá, esse ano ela disse, minha filha, dá pra eu pegar 2 vezes? Ai, eu adoro. Ai, gente, eu adoro vó presente também. Tá bom, então tá. Sensacional. Então é terças e quintas, mãe. Pega ela terças e quintas, então é o tempo dela. Né? Porque eu acho maravilhoso. Hoje minha mãe foi pegar meus filhos também. Pois é, eu acho tão saudável isso, essa relação, né? Então, a gente tem... Ela tem o momento dela e também a sós, porque a gente tem uma casinha de fim de semana que eu digo que é a minha Matrix, né? O nosso esconderijo, onde a gente não tem celular, não tem televisão, não tem Wi-Fi. Então, eu tenho vizinhos maravilhosos que pensam muito parecido em relação à criação de filhos. Então, a gente consegue sair daqui, ir para esse lugar e se desligar. Não totalmente, porque uma mente empreendedora nunca desliga. Eu estou ali tomando meu café no meu jardim e estou pensando na clínica. Teu insight tu tem que anotar. Os insights são impressionantes. O insight é dentro do box, tomando banho. Viu? Meu Deus! Aí eu vou lá, bloco de notas, né? Sabe qual é o meu lugar preferido de insight dentro do avião? Dentro do avião? É impressionante. Eu ia te falar dentro do carro, porque eu sou dentro do carro, porque eu vou assistindo muito podcast, eu adoro. Sim. Né? Então, o trânsito que eu pego, o meu deslocamento, eu vou assistindo. Só que às vezes eu quero anotar alguma coisa, aí o celular tá lá, eu tô dirigindo, eu falo, eu vou esquecer. Nossa, mas no avião... No avião é sensacional. Não sei o que acontece, mas a minha veia criativa, Legal. ela salta no avião. Legal.
eu vou devorando meu bloco de notas, tanto que a minha equipe já sabe, quando eu faço viagem longa, Já vou voltar com um monte de coisa. Lá vem bloco de notas lotado. Mas é assim. E aí a mente não para, né? A nossa mente não para. E empreender é para poucos. Empreender exige coragem. Não só no nosso país, também é clichê. Todo mundo que empreende fala isso. Empreender é ter coragem. É realmente, você precisa ter coragem. Por quê? Porque quando você visualiza o empreendedor, ele, além da coragem, para mim, uma característica super importante do empreendedor é a visão. Então, você vê aquilo pronto, você já vê aquilo funcionando, as pessoas não conseguem te alcançar, né? E você vê aquilo pronto e diz, não, isso aqui vai dar certo. Então, você tem que ter a visão primeiro e depois a coragem de dizer assim, isso vai para frente. E você em algum vai momento, lá eu achei sensacional essa tua fala, Dani, porque realmente exige muita coragem. Você precisa ter realmente essa visão de que lá na frente, que aí o teu cérebro te acompanha também. Sim. Né? Porque no momento em que você visualiza aquilo dali acontecendo, o teu cérebro vai falar, é lá que eu tenho que chegar, então vamos embora. Exatamente. Agora, algum momento, eu sei que você tem essa veia empreendedora que você já contou pra gente aqui desde os 12 anos de idade, que você teve ali seu primeiro negócio, digamos assim. Mas, principalmente pela fase em que você estava, grávida, né, já estudando, você teve do pioneirismo, teve algum momento assim que essa coragem deu uma sumida e você teve medo? Olha, a coragem do início da raiz, não. Eu sempre fui muito certa daquilo. Eu pensava, é impossível isso aqui dar errado. Porque eu imagino, olha a prepotência, né? Mas não era prepotência, era audácia, essa menina. Era a minha audácia que eu escutava lá quando eu era criança. Mas não era prepotência, não. Com muita humildade eu falo isso, tá? Mas era assim, gente, imagina quantas mulheres não passam pelo que eu tô passando, ou pelo que eu já passei. Né? Então eu vou ser uma esperança para essas mulheres, para essas pessoas. E eu, logo no início, eu imaginava que eu ia tomar um rumo e o negócio tomou outro, completamente diferente. E eu fui me aprofundando cada vez mais naquilo, e quando eu vi, eu tinha que estudar sobre exames, eu tinha que estudar sobre hormônio, eu tinha que estudar sobre medicação, eu tinha que estudar sobre fitoterapia, sabe? E foi um mundo que se abriu, assim. Uma loucura. Como o cabelo é a ponta do iceberg de tudo. O cabelo, ele é um marcador de saúde. Você olha para o cabelo de uma pessoa e você sabe o que ela tem. Eu costumo dizer em consulta que o couro cabeludo é fofoqueiro. Ele fofoca o que acontece no teu corpo. Eu lembro que você me falou isso. Né? Então, o que eu faço? Eu abro o couro cabeludo da pessoa, a gente tem isso, como é que tá seu intestino? É isso, tá, isso. Agora vamos abrir o bioquímico, que é o exame de sangue, ó, tá aqui, tá tudo que eu te falei, tá aqui, ó, no teu exame bioquímico. Então é muito doido isso. Então é a ponta do iceberg. Quando eu vi a responsabilidade que eu tinha, né, e como uniu o senso de responsabilidade com o amar, né? Com a vontade de querer doar, de se doar e de querer ser cada vez melhor naquilo. Perfeito. E aí eu fui e continuo indo, tá? Maravilha. E Dani, você acha que mulher à frente de uma empresa e tal tem diferenciais? A gente tem um sexto sentido absurdo, né? Não só numa empresa, mas nós enquanto esposa, né? Diz, olha, não gostei daquele cara aí, não. Não faz negócio com ele. Batata. Batata. Impressionante, né? Escuta as suas mulheres. Se tiverem homens escutando aqui com o nosso certeza. podcast, e tá aumentando. Escuta as suas mulheres. Você acredita? Hoje o Cauê tava falando, porque assim, a gente vem nessa pegada, principalmente pelo mês de março, né? E a gente tá trazendo só mulheres maravilhosas aqui para falarem dos seus negócios, do seu dia a dia, como equilibram seus pratos no dia a dia. E aí o Cauê vai falar assim, olha, eu tenho uma novidade para te contar. O nosso podcast está sendo... Antes era 90% de mulheres, hoje está 78% de mulheres. Legal. Então, muito bom ter vocês aqui também,
né? Então, os papais, os titios, né? Vovô, já fica a dica, já compartilha também esse episódio. Mas eu acho que sim, que mulheres têm os seus diferenciais à frente à empresa e o nosso olhar é diferente, né? Olha, e eu vejo isso em diversas situações. Eu tenho um sócio na minha empresa, sou eu e um homem. Ele tem uma visão estratégica e logística e ele, sabe, ele é analítico, ele é a pessoa analítica, né? Então, que tá ali à frente. Eu sou a pessoa que vou saber conversar com outras pessoas, né? Então, eu tenho esse lado dominante, eu tenho esse lado de detalhes, né? Então, desde a recepção ao telefone, a tudo que eu vou apresentar para o meu paciente, o jeito que eu quero que atenda meu paciente, né? Então, eu acho que mesmo. Nós, mulheres, a gente vai ter essa outra visão, assim, estratégica, que vai juntar ali nessa empresa maravilhosa. É impressionante, né? Eu abro a porta da clínica, eu vejo o bottom que tá torto, eu vejo que tá faltando produto na vitrine, eu vejo que a luz já tá queimada, eu vejo que não molharam a planta, aí eu entro... Né? É impressionante. É impressionante. Eu tenho uma visão periférica é impressionante. E detalhes, e pros detalhes, como você falou, tá torto isso daqui... E é lindo da gente realmente pensar nesses detalhes. Eu quero até mandar um beijo para minhas amigas lá do prédio. Agora a gente está sendo gerida por uma equipe de mulheres. A síndica, a síndica, a vice-síndica. Então, assim, é a primeira vez que as mulheres falaram assim, não, a gente vai cuidar do prédio. Vocês não têm ideia, a gente tem aromatizador no elevador já. Olha, detalhes, sabe? Legal. Assim, até lindos. Síndica. Exatamente. Ai, você já foi síndica também? Fui síndica do meu prédio, uma loucura. Não, já não sou mais, não dei conta. Você tá vendo só? Mas é isso. É a mulher querendo a mulher na frente, mundo, exatamente. Né? Então, gente, já viram, muito bate-papo bom. Inclusive, semana que vem estarei com outra linda que vai falar exatamente disso. Ela vai falar sobre gestão e numa clínica odontológica. Ela é advogada e trouxe aqui todos os insights dela para a clínica do marido, né? Um negócio próprio dela e do marido. E para vocês verem o quanto a mulher tem detalhes lindos e que fazem toda a diferença. Então acompanhem o nosso podcast porque tem muita coisa recheada. E Dani, vou aproveitar aqui a nossa pausa antes de eu te fazer essas duas últimas perguntinhas, mas agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros, inclusive a gente colocou a sua nova logomarca aí hoje, sim. Porque vem novidade, gente, ela tá em obra lá na Raiz, agora é Clínica Capilar, né? Você quer contar a novidade? O que veio, por que tá assim agora a tua logomarca? Você já pode dar spoiler pra gente? Deixa eu contar um pouquinho, porque quando a clínica, a Raiz nasceu há 7 anos atrás, nós éramos Raiz Terapia Capilar. Sim. E como tudo que eu falei agora, né? Então, a gente foi modificando o negócio e, naturalmente, a logomarca também foi sofrendo esse amadurecimento. Então, hoje, ela se torna Clínica Capilar, porque além dos serviços que eu já ofereço na clínica, a gente também vai trabalhar com nutracêuticos injetáveis. Legal. Então, a clínica está em obra aos finais de semana. Sábado, domingos e feriados, ela está de obra. Ela fecha para balanço e abre lindamente segunda-feira como se nada nenhuma poeirinha, gente. Eu já fui lá e falei, obra, né? Como? Mudou aqui já. Meu social media tá aqui, ele que o diga. É verdade. Então já vem novidade, o spoiler tá aqui, hein, no nosso podcast, muito bom. Mas eu quero agradecer realmente aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros, como a Clínica Audionorte Saúde, já foi do seu ladinho, né? E lá nós temos reabilitação auditiva, não só o diagnóstico audiológico, mas a reabilitação auditiva, que é o que a gente ama fazer, que é o que brilha meus olhos também. É transformar a vida do outro, é fazer com que diversas vezes eu ouvi meus pacientes falando que eles voltaram a socializar, que eles voltaram a ter uma vida, né, fora da caixinha do quarto, que muitas vezes se isolavam, não queriam se colocar numa situação difícil por conta da perda de audição. E o diferente, Dani, por exemplo, às vezes o problema capilar, ele vai vindo devagar também, e de repente, pá, olha como já tá o meu cabelo. Sim. Na verdade, já tá numa situação que me traz esse isolamento, eu não quero mais sair. E a perda de audição é assim também. Às vezes demora para perceber que se tem um problema auditivo. A visão, quando você pega um cardápio de alguma coisa, você fala assim, ih, não tô enxergando direito aqui, vou fazer um exame.
muitas vezes a perda de audição não vem assim. A perda de audição, ela vai progressivamente devagar e o paciente, ele demora para perceber. E às vezes, quando percebe, ele já tem hábito de se isolar, ele já percebe que ali ele não entende direito, ele já vem com vários outros sintomas, como zumbido, como um entendimento, um processamento do que está ouvindo ruim. E aí já vai uma somatória de problemas que já vai fazendo com que realmente ele comece a ter uma dificuldade muito maior do que deveria com aquela perda de audição. Interessante. O cognitivo, ele é mais estimulado dos nossos 5 sentidos através da audição. A audição é o único que não dorme. Né? Uma mãe é acordada por um bebê, fez assim, a mãe dá um pulo da cama, já acorda. Ou então até barulhos suspeitos na tua casa te acordam. Então ele está sempre levando estimulação para o teu cérebro. Então dos nossos 5 sentidos, o que mais leva estimulação para o nosso cérebro é a audição. E ela muitas vezes é isso, ela vai falhando devagar, ela vai progressivamente, de forma lenta às vezes, e o paciente não vai se dando conta. Ele vai olhando, vai falando assim, não, é você que fala baixo. Nossa, você viu que ali aquele programa de TV é melhor aqui do que aqui, porque o áudio parece que é ruim dessa emissora, ou essa pessoa que fala desse jeito fala para dentro. Então a maioria das vezes é isso, as pessoas vêm assim, culpando o outro. Sim. E não, né, se colocando numa situação de que tipo, pô, tá difícil de ouvir, eu vou procurar um médico, eu vou procurar uma avaliação auditiva para ver o que está acontecendo. Então, que a gente consiga despertar cada vez mais um atendimento precoce, uma procura precoce. Então, se não está vendo saúde em algum lugar do seu corpo, como o cabelo, procura ajuda antes que piore. Né? E a audição é a mesma coisa. Então, eu também sou muito feliz através do que eu faço. No entanto, que quando os meus filhos me perguntam, mamãe, mas você já vai trabalhar de novo, por que você já vai? Eu falei, porque a mamãe ama o que faz também. A mamãe ajuda pra Vitória. Outras pessoas. E isso é muito legal, né? Tira esse discurso de eu preciso pagar a tua escola, eu preciso pagar. Tem que trabalhar, a mamãe tem que trabalhar. Ou então chega em casa e diz, nossa, eu tô exausta. Não, filha, mamãe tá cansada, mas a mamãe fez isso. Nossa, a mamãe atendeu linda. Assim, assado, cozido. Nossa, o resultado que a mamãe... Olha isso, filha, perfeito, sabe? Pra envolver ela e pra ela entender que trabalhar não é um fardo, né? Sensacional. E é um ponto de equilíbrio, porque nem lá e nem cá. É realmente você achar o seu ponto de equilíbrio, porque é muito particular. Eu hoje, a minha prioridade, eu sempre digo isso, é até engraçado a gente falar num podcast sobre empreendedorismo, mas se o meu marido disser assim, meu amor, a gente vai ter que se mudar pro Japão, eu falei, ok, a gente vai, entendeu? Nossa, eu já falei uma vez isso aqui. Então, a minha prioridade, de verdade, do fundo do coração, é a minha família. Também. Mas eu amo o que eu faço, então, à medida do possível, eu vou controlando a minha agenda. A minha agenda, porque a minha cabeça não para mesmo. Eu estando de férias ou não, eu estando na minha casa de fim de semana ou não, a minha cabeça não para. Então, eu vou trabalhar a minha agenda. Eu acho que o segredo do sucesso de uma empreendedora é organizar a agenda dela. Porque aí a gente consegue levar um filho numa atividade, a gente consegue fazer um dever de casa com o filho, a gente consegue assistir um filme, a gente consegue pegar na escola, né? Então, a minha agenda de consulta, por exemplo, ela é muito rígida. Ah, porque eu tenho paciente... Não dá. Não dá. Esse horário aqui é da minha filha. Isso aqui eu vou cuidar da minha cria. Então, não dá aqui. Né? Então, eu acho que o segredo é esse. É organizar, é criar processos e organizar a sua agenda. A gente não negocia, né? Parece que a gente já se conhece há milênios, assim. Mas a gente se conhece há mais de 20 anos. Sei. Mas é impressionante, assim, que eu não tiro nenhuma vírgula da tua fala. e é muito lindo isso. Mas a gente se conecta com pessoas que têm os mesmos princípios, valores, pensamentos que a gente, não tem jeito. E eu acho que para nós, mulheres, essa é uma das primeiras premissas, é a gente... estar por inteira onde a gente quer estar, né? Então, quando eu estou com os meus filhos, eu estou com eles. Quando eu estou na clínica, eu estou na clínica. E a gente tenta se dividir dessa forma e talvez é por isso que dá certo. E eu falo que, esses dias eu até postei no Instagram, meus filhos fazem academia, tipo balé, futebol, blá, blá, segunda e quarta de manhã. Eles estudam à tarde. Segunda e quarta de manhã. E aí, tipo, 10 horas da manhã eu tô assistindo a minha filha
fazendo balé, sabe? Eu falei assim, gente, esse é o sinônimo de riqueza. Sem dúvida. Entendeu? É eu estar numa segunda-feira, no meio da manhã, assistindo a minha filha fazer balé. É isso. É sensacional. E foi exatamente isso que você falou também. É muito, muito lindo. O sinônimo de riqueza, o sinônimo de sucesso, né? Sinônimo de sucesso. Muitas pessoas, e até eu, tá? Por um bom período aí da minha vida, associei sucesso, prosperidade a ficar rica, né? A dinheiro. Não, com a maturidade, com o entendimento de tudo, hoje eu vejo claramente que ter sucesso e ser próspera não tem absolutamente nada a ver com o dinheiro que está na tua conta bancária. Prosperidade é você ter uma família saudável, é você saber o que você quer, você fazer o que você gosta, é você se doar com aquilo ali, você saber que você movimenta, você move pessoas, você muda a vida de pessoas, não só das pessoas que eu atendo, mas as pessoas que trabalham comigo, né? Eu posso dar oportunidade para essas pessoas serem cada vez melhores nas suas famílias, terem condições melhores, né? Eu tenho uma funcionária maravilhosa que é a minha gerente hoje, que começou como minha recepcionista, né? Hoje ela é minha gerente. Eu tenho uma outra que começou como minha copeira, Izzy. Hoje ela é minha comercial. Olha só. Né? Então, eu ser esse instrumento, não é possível que não tenha Deus ali. Do outro, né? Não é possível que eu não consigo não ver Deus nisso, É né? Então, é por aí. Lindo, muito lindo. Então, eu falo que eu também sou muito, muito feliz de estar à frente da AudioNorte, né? Há quase 14 anos, e há quase um ano a gente inaugurou a nossa outra unidade ali na Padre Eutiquio, em frente ao CCBU. Então, assim, é sensacional também tudo que eu vi transformar na vida dos meus pacientes e continuo vendo. Eu amo atender cada um deles, eu faço assim com todo o coração também. Muito obrigada, AudioNorte, por estar aqui também, acreditando sempre nesse nosso projeto. Clínica Poligastro, endoscopia avançada é a próxima. É um centro médico que realmente... Gente, hoje me perguntaram, mas o que é H-Poli, Poligastro? Eu falei assim, então, é a mesma coisa, porque daqui a pouco eles estão crescendo tanto que daqui a pouco é hospital da Poligastro. E é muito sensacional ter eles aqui, porque a gente vê o quanto eles são referências no nosso estado, porque eles têm formação da especialidade lá dentro. Então, vêm outros médicos de fora que querem se especializar dentro da endoscopia, da colonoscopia, e eles fazem fellow dentro da Poligastro. Sensacional para nossa região, né? E é um centro médico que realmente está crescendo muito. Tem exames por imagem, tem exames laboratoriais, tem parceria com a Amaral Costa lá dentro, né? Tem anestesistas de plantão para deixar tudo mais seguro ainda em todos os procedimentos que exigem anestesia. Então, Poligastro, muito obrigada por estar aqui com a gente, por acreditar no nosso projeto, por nos impulsionar a continuar fazendo também. Muito obrigada. E os nossos parceiros, Dani, Lenoca, você vai levar para casa essa doçura. Olha, eu maravilhosa. Já tava aqui olhando desde o início. Em agradecimento, ela é dos deuses, tá? A Vitória adora coisa com bolinha colorida. Qualquer coisa com bolinha colorida. Mas só escolhe o brigadeiro com a bolinha colorida. É a bolinha Se tiver o brigadeiro, mesmo brigadeiro, só que com aquele preto, ela falou assim, não, eu quero da bolinha colorida. O brigadeiro da bolinha colorida. E olha aqui, aniversário da Maju, Lenoca fez toda a decoração, bolo, docinhos. Eu já falo assim, Lenoca, eu preciso de uma coisa, é isso aqui, e aí ela faz tudo. Inclusive, Dani, nós, nas nossas empresas, pensando de forma empresarial, para a gente presentear, por exemplo, nossa equipe, um dia da mulher, né, o dia Internacional da Mulher, ou então, sei lá, o dia da secretária. Tem também o aniversariante do mês. O aniversariante do mês. Que a gente sempre faz. Né, a semana do cliente, você quer presentear os seus clientes com uma tagzinha da tua empresa. A Lenoca é sensacional nisso também. Ela também faz decoração, é? Faz decoração. Olha, que legal. Lenoca maravilhosa, maravilhosa. Né? E ela começou... Tá aí uma empreendedora também, nata. Começou só com bolo no pote. E hoje tá um cardápio gigantesco. Legal. Então, Lenoca, muito obrigada por sempre presentear os nossos convidados com uma doçura que só você faz. Muito obrigada. Vitória agradece. Veste escova. Eu falo que assim, a Tônia veio aqui há 2 semanas atrás, contou também como ela está à frente desse negócio de sucesso, que está crescendo, vai vir o spa do outro lado também. Eu sou fanzaça, tem a Festa Escovinha, que se deixar a Maju não sai de lá também,
E lá a gente tem toda essa arrumação assim, fast. Ela faz jus ao nome. Faz unha, faz escova, maquiagem. Eu estou sempre muito bem aqui para apresentar o podcast, bem arrumada. Não fui. Você faz sua maquiagem bem, como eu não faço. Eu vou lá na Fest, faço o cabelo, faço maquiagem e venho apresentar. Fest, vocês são demais. Vocês fazem jus ao nome. Eu amo toda essa equipe. E o Felipe, que é o esposo da Tônia, ele faz aqueles treinamentos de atendimento Disney, sabe? Que encantam e tal. E então é sensacional desde o momento que você entra lá, tem um atendimento diferenciado, umas perguntinhas diferenciadas. Eu adoro. Eles estão sempre pensando realmente no bem-estar do cliente desde a hora que eles chegam. Eu amo vocês, né, na nossa parceria. Muito obrigada por estar aqui conosco. Valeu, Fest. Passione! Ai, Dani, tem tua cara também. Olha só, você tá com um brinco lindo que eu prestei atenção. Na hora que você entrou, tem um brinco, tá combinando com a pulseira. Tudo e a Passione é isso. Joias e semijoias, eu falo que eu tô sempre... Rodrigo, dá um zoom aqui nesse meu conjuntinho, né, de brinco e colar. Eu amo esses conjuntos da Passione, eu tenho vários, estou sempre com um aqui apresentando. Nosso parceiro está sempre me deixando mais bela ainda, porque é um quebra-cabeça para nos empoderar, né? Aí vem cabelo, aí vem maquiagem, aí vem a roupa que você está vestindo, sim, e os acessórios, né, meu amor? Então aqui tá tudo completo, Passione, amo. Inclusive hoje, nós estamos gravando esse episódio, hoje é dia 9, é um dia depois do Dia Internacional, hoje é dia 9, hoje é dia do aniversário da Michele, que é a mulher linda por trás também aqui da Passione. Michele Prince, meu amor, feliz aniversário, parabéns e mais sucesso ainda, que Deus continue te abençoando. Muito bom ter você aqui com a gente nessa parceria também. Lá no IT Center, e aí eles ainda mandam delivery, tá? Salva a minha vida. Olha, isso é muito bom. Tem um aniversário de uma amiga, manda pra mim. Maravilhoso, ó. Passione, muito obrigada. E a Raiz tá hoje aí rodando, hein? Quero mais vezes a Raiz aqui com a gente também. Vamos lá. Então, Dani... Podemos conversar. Vamos, claro que sim. Tem tudo a ver aqui com a gente também. A gente fala de saúde, fala para mulheres, né? Fala agora 78%, né, Cauê? Maravilhoso. Acrescendo o nosso público masculino aí também. Uhul! A gente pode, então, fazer um podcast só sobre calvície para homens. Olha, né? Só, gostei. A gente pode fazer perguntas e respostas. Gostei. Porque tem muitos papais, vovôs aqui com a gente. Sim, é uma área bem interessante e ela é muito... as informações que você tem são distorcidas. Então seria bem legal. Sensacional, já ficou fica aqui aí a sugestão. Comentem aqui quem quer, manda aqui pra gente, porque a gente vai marcar essa data agora com a Dani, nessa segunda, porque hoje é especial das mulheres à frente de um negócio, mas a gente vai trazer mais detalhes sobre determinados assuntos de saúde capilar mesmo. Vamos trazer pra cá. Sim. Agora... Dani, pra gente finalizar, quero ver você respondendo aqui essa pergunta. Não, tem essa outra aqui que eu queria te fazer, que é, você atende muitas mulheres com questões emocionais, né, ou até mesmo, claro, de autoestima, e você percebe que muitas vezes elas demoram a associar que é da saúde capilar também, ou de como ela está se enxergando no espelho, e aí quando chega para você, você reúne tudo que ela precisa e você vê essa autoestima melhorando. Como é que você vê essa transição dessa mulher que chega aqui chorando, com a autoestima lá embaixo, e você percebe que ela não priorizou o cabelo logo lá atrás, aquela que eu falei de precoce, sabe? De procurar precoce a ajuda. É isso, tudo é um método, e a metodologia que eu trabalho na clínica, ela é uma metodologia vetorizada. O que é isso? Então, eu uno vetores para que a pessoa tenha o melhor resultado possível. Não é só tratar de forma tópica, não é só injetar alguma coisa aí no teu couro cabeludo, né? Então, eu tenho hoje um mundo de uma epidemia, na verdade, de pessoas com deficiência nutricional. É impressionante o estilo de vida hoje, a alimentação das pessoas está muito pobre de nutrição, né? Nutricionalmente falando. Então, 90%
Izzy, 90% das pessoas que eu recebo na minha clínica hoje estão desnutridas. E eu não tô falando de pessoas ignorantes, tô falando de pessoas instruídas, tá? Que chegam, e aí, como é que é a sua ingestão de proteína? Eu como muita proteína, tá super, tá ótimo. Tá, como é seu café da manhã? É pão, manteiga, café com leite, às vezes tem um queijo, o seu almoço. O meu almoço é farinha, macarrão, às vezes tem uma salada, aí tem uma carne de vez em quando, tá, e onde é que entra a proteína aí? Porque só tem uma carne aqui rapidamente, sabe? Então, assim, é uma população pobre, realmente, de informação nutricional, impressionante. E aí, tudo isso reflete no cabelo. E aí, quando você começa a conscientizar, por isso a minha consulta dura 1 hora. As meninas do comercial, né, que marcam a consulta, ela diz, Dani, não dá pra ser menos, pra gente encaixar assim, uma meia hora, pra encaixar uma paciente a mais de manhã, uma paciente a mais à tarde, não dá, não tem como, porque é muita informação. No final da consulta, eu sempre falo assim, olha, gente, eu sei que nós conversamos sobre muitas coisas, então qualquer dúvida que você tenha, é só mandar mensagem no WhatsApp, porque é real isso. São muitas nuances, são muitas vertentes que a gente tem que ir ali interpretando. E a clínica é tão interessante, porque às vezes no final, nos 45 do último tempo, ela fala, e há uns 3 meses atrás eu tomei Monjaro. Mudou tudo aqui. Peraí, que mudou todo o cenário agora, entendeu? Então, é muito importante a consciência, a conscientização dessa mulher, que muitas vezes não sabe de nada, não sabe que proteína faz parte da composição do cabelo, não sabe que a vitamina D é precursor de queratina, não sabe que o complexo B é importante para a saúde capilar, que ela forma a estrutura do cabelo, não sabe que ferritina é diferente de ferro. Mas o ferro tá ótimo, tá, mas cadê tua ferritina? Não sabe que uma alteração tiroidiana impacta diretamente na qualidade do teu fio de cabelo. Então isso tudo a gente começa a abordar e a pessoa diz, uau, peraí. Não é só eu tratar o meu cabelo fazendo uma hidratação semanal. Peraí, que é mais profundo. Deixa eu olhar para isso aqui, deixa eu parar e refletir, né? E é isso. Então, a consulta, ela vem inicialmente para te dar, assim, um soco no estômago, né? Tipo, que isso? Deixa eu entender melhor isso aqui. Depois vem a conscientização e o tratamento. Não dá só para olhar para o tratamento tópico. Maravilha, Dani. Muito bom. Então por isso que é integrativo, né, minha amiga? Sim, por isso integrativo. E agora, Dani, pra gente finalizar, quero ver essa daqui. Se você pudesse dar um conselho... já tá rindo. Presta atenção. A gente tava falando Eu também dela quero esse antes. conselho, mas A gente tava falando disso no off aqui, gente, mas presta atenção. Se você pudesse dar um conselho para mulheres que querem empreender, que querem mudar e que tem uma ideia boa ali, quero, né, o meu negócio próprio, mas acham que, tipo, não vão dar conta. Qual seria o teu conselho? Essa câmera aqui, né? Nem abra, meu amor. Se você acha, já antes da coisa acontecer, se você acha que não vai dar certo, não abra. Porque, olha, o desafio é absurdo. Se a gente pensa... Sabe que outro dia eu tava vendo um recorte, um corte, na verdade, de um especialista, um psicólogo, alguma coisa de relacionamento. E aí ele disse assim, a sua vida de solteiro é muito legal, né? Mas você sonha em casar, tá bom, você casou. Aí é que a treta começa. Mas é isso, sabe? Depois que você se torna um empreendedor, e aí vem aquela coisa, né? O meu próprio negócio, eu vou ter o meu horário, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Todo mundo rindo aqui no estúdio, né? Não existe isso, meu Deus, né? É 24 horas. O dia 5 é um dia muito tenso. O dia 5, dia 1, dia 20, minha gente, novembro, entendeu? dezembro. Dia 20, o de novembro, primeira quinzena de novembro, primeira quinzena de dezembro. E assim, antes só fosse pagamento de folha, mas não é só isso. É você sustentar, é você manter, é você olhar para frente o tempo todo, é você inovar, é você tá um passo atrás da tua concorrência. Então, você não dorme mesmo. Mas, como eu falei anteriormente, eu acredito que 2 características principais um empreendedor tem que ter, que é coragem e ela tem que ter visão. Quando você tem visão, é muito difícil você ter essa palavra, essa frase, ou esse pensamento, não, será que vai dar certo? Quem tem visão não tem
essa frase na cabeça. Isso nem faz parte do dia a dia de uma pessoa que tem isso muito formado na sua cabeça. Essa semana, Izzy, eu recebi ainda de internet, eu recebi um link de uma empresa que está agora começando aqui em Belém, tapioca de cone. Ah, vi! Viu também? Eu achei incrível aquilo, sensacional. Eu falei, também. gente, imagina o dono disso aqui perguntando pro tio, você acha que vai dar certo? Não, meu filho. Foi igual... Não inventa. Tapioca a gente come tapioca, assim, tapioca a gente come desse jeito. Muito legal. Como é que chama aquele da cuia? Que é maravilhoso. O restaurante? O restaurante. Amazônia na cuia. Gente, aquilo ali é incrível, sabe? Olha a sacada do cara. Ai, tenho certeza que um monte... Não, meu filho. Não. Isso, meu sogro falou... Comer peixe na cuia, não. Meu sogro falou... Um restaurante que só tem... Não é em prato? Olha aí. É por quê? Porque ele teve a visão que ninguém tem. É o empreendedor que tem, sabe? Então, o empreendedor nato, ele não tem essa dúvida. Ele sabe que vai dar certo. Só que você tem que pagar um preço para isso. E nem sempre a pessoa está disposta a pagar esse preço. É aí que mora o perigo, sabe? Sim. E aí entra a maturidade, entra a resiliência, né? Porque os pontos de inflexão, eles vão surgir a todo momento. A todo momento. E aí a gente tem que estar preparado para isso, né? A gente tem que estar preparado, ter maturidade, resiliência, não é nem tanto a maturidade, mas a gente ter a resiliência mesmo de dizer, opa, peraí. Se eu for por esse caminho aqui, não vai rolar. Foi por isso que a clínica passou por todas essas transformações. Eu fui acompanhando o mercado, fui vendo o que estava acontecendo. Não, olha, agora não é mais tanto para esse caminho aqui. Enfim. Agora a gente tem que mudar para isso aqui, né? Porque senão eu teria sido engolida certamente no meu negócio. Se eu tivesse parada, ou então se eu tivesse... Não, eu já tô aqui, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho um nome, entendeu? E não, eu vou o tempo todo, não paro de estudar, é uma ponto de melhoria o tempo todo. A minha equipe que diz, né? Meu time diz, é a reforma do ano, né, Dani? Todo ano tem uma reforma. Então, mas é a melhoria, anualmente mudando mesmo, de acordo com e sentindo, tendo a sensibilidade de sentir o mercado. Tem um negócio próprio, você não pode parar no tempo. Não pode. Você tem que estar sempre realmente olhando para o que você pode mudar, para o que você pode melhorar. Você também tem que ter a humildade para ver o que os teus concorrentes estão fazendo. Sim. E o que dá certo, você também tem que ver aonde é que você pode também colocar isso no teu negócio. Tudo que é bom, ele precisa ser replicado, ele precisa ser inspirado, né? Então, é inspirador você olhar para uma coisa que deu certo. Eu viajo, vou lá para São Paulo, visito clínicas, converso com outros empresários do mesmo ramo, e aí a gente vai trazendo as novidades, e a gente precisa estar sempre em movimento. Sim, congressos são muito interessantes para a gente conhecer. Estar em movimento. Para a gente conhecer outras pessoas que vivem as mesmas dores, né? E também ter uma pessoa que você possa se aconselhar, isso é muito legal. Eu tenho a sorte de ter um marido empresário, né? Então, ele é também empresário, ele é empreendedor, então a gente troca muita informação. Ele é meu conselheiro, eu digo que ele é meu conselheiro, isso, né? Então, quando o bicho pega, eu digo, peraí, meu bem, vem cá, eu preciso conversar com você sobre isso, o que você acha, como é que você... Às vezes, é engraçado, às vezes eu já tô com a ideia pronta, formatada na minha cabeça, então vai dar tudo, é isso aqui. Aí ele vem, olha, não, tá bom. Mas a maioria das vezes ele vem com informações bem pertinentes e que me ajudam muito. E livros, né? Leiam bastante. Gente, leiam bastante. Sim. Porque realmente isso traz um conhecimento e visões, né? Que a gente realmente precisa para estar nesse constante movimento, nessa constante mudança. E não estamos falando só de reforma física, né? A cara da tua empresa pode mudar a qualquer momento. Sim. Né? Então... E leituras variadas, viu, Izzy? Leituras variadas. Teve uma época que eu estava viciada só em livro de empreendedorismo, de negócios, disso. E aí eu falei, não, peraí, calma. Preciso ampliar isso. E aí eu fui do mais gostosinho, do mais, levinho, para ampliar mesmo os horizontes de uma forma geral. Até... fala, escrita, e é engraçado que insights que a gente tem, às vezes, num livro que não tem nada a ver.
né? Outro dia eu estava lendo um livro... Não tem nada a ver com a tua área. Não tem nada a ver com a minha área. É. Outro dia eu estava lendo um livro sobre uma história fictícia, o maravilhoso bistrô francês. É uma delícia a leitura. A gente estava falando sobre... A história toda se passava dentro de um bistrô no interior da França. E aí ela descreve, né? Porque livro é muito gostoso por causa disso, né? Ela descreve em detalhes. E várias coisas que tinham ali naquele bistrô, eu trouxe para mesa, para bandeja de terapia da clínica. Né? Então são coisas assim que parece que não tem nada a ver, mas que linka. Eu acho muito legal quando a gente vai na tua clínica e tem o momento que a gente vai para aquela salinha e fica ali, você fala, e lá tem um negocinho que fala assim, desligue seu celular, esse momento é para você ler, e tem várias leituras lá também. Sim. É muito gostoso, Dani, muito o Hidrovitalis, bom. Né? O Hidrovitalis, na hora que a gente vai fazer o Hidrovitalis, e são várias nuances lá dentro da tua clínica que é muito legal. Então, convido vocês também, quem mora aqui na nossa região, a conhecer a Clínica Raiz, que realmente tem muitos diferenciais, minha amiga. Esse teu olhar é incrível. Te ter aqui nessa noite no nosso podcast foi sensacional. Obrigada por tu compartilhares essa tua visão empreendedora, essa tua força de mulher mesmo, né, de ter somado com a gente aqui nessa noite. E eu não tenho dúvida de que Deus vai continuar abençoando a tua vida, o teu negócio, a tua família. E os teus projetos também, que eu tenho certeza que daqui a pouco você tem outro projeto e mais projetos, e que assim seja, Dani. Amém. Muito obrigada. Obrigada. Por essa noite aqui. Obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Pode convidar sempre que eu venho com o maior amor, com o meu carinho, para falar sobre o que eu amo, para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre família. Nós somos muito parecidas com a forma de pensar, né, em relação a isso. Então, Izzy, fica aqui. Estou à sua disposição. Maravilhoso. Gente, muito obrigada pela tua audiência. Obrigada por compartilhar, por curtir, por deixar seu comentário, por nos ajudar a fazer com que esse episódio chegue no maior número de pessoas possível. É com essa tua ajuda que a gente termina esse nosso podcast de hoje com um agradecimento bem grande. E parabéns, mulher. Parabéns pelo seu dia, parabéns pelo mês, parabéns por todos os dias. Viu? Nós realmente temos um diferencial nesse DNA e na forma de pensar em tudo. E eu amo. E ó, escreva aí, gostaram do meu cabelo? Tem muito de raiz aqui, hein? Muito obrigada, gente. Até o próximo. Beijo!